Pessoal, Caio Vação, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de o que está vindo aí para 2022 e quem sabe a gente escolher caminhos mais interessantes a partir do que a gente aprendeu em 2021. 2021 foi um ano bem complicado, como 2020, mas teve alguns aprendizados interessantes, né? Algumas coisas interessantes aconteceram durante o ano, especialmente algumas transformações que a gente já via que elas estavam acontecendo, de repente elas se aceleraram muito. A pandemia foi uma praga digital. Não porque ela se espalhou pelos meios digitais, ainda bem que não, imagina que loucura, mas principalmente porque a gente reagiu a ela usando os meios digitais. Então havia uma infraestrutura de telecomunicação que estava prontinha, ou bastante acelerada, ou bastante adiantada para poder acolher essa transição para o digital, para o remoto, e a gente descobriu que ela estava lá porque a gente foi obrigado a usar ela, digamos assim. Em outras épocas, a gente teria reagido de outro jeito. A gente teria reagido abandonando algumas atividades, procurando ou insistindo nas atividades presenciais, complicando ainda mais a pandemia. No entanto, a gente pôde reagir digitalmente e nisso a gente acabou mergulhando nesse meio digital e descobrindo novas capacidades aí que estavam lá. Então, um dos aspectos que eu tenho dito que é como se o gênio estivesse fora da lâmpada, né? Alguém esfregou a lâmpada, o gênio saiu e ele está fazendo coisas estranhas. Ou a caixa de Pandora abriu e um monte de coisas estranhas estão acontecendo, coisas horríveis, coisas péssimas acontecendo. No entanto, a gente está convidado a ficar no estado laboratorial, no estado de experimentação. Então, a primeira coisa que eu diria é que em 2022 vale a pena acreditar nesse processo laboratorial, esse processo de experimentação. Então, esse horror da pandemia nos arremessou numa situação de incerteza. E quase tudo é horrível nesse contexto. No entanto, tem algumas coisas interessantes que as pessoas estão se permitindo experimentar com coisas que pareciam impossíveis. Por exemplo, o trabalho remoto. Então, o trabalho remoto, que era uma coisa que se você falasse com qualquer gestor de equipe, qualquer líder, qualquer empresário, falar, trabalho remoto é uma coisa que não dá para confiar, é uma bagunça, eu sei lá se o cara está em casa trabalhando de cueca, como muita gente falava, e como é que eu vou garantir produtividade, como é que eu vou fazer para saber se as coisas estão acontecendo. E o que a gente descobriu nesse período é que as pessoas estão se virando muito bem. Então, o problema não foi a produtividade, foi o contrário, foi o excesso de esforço. Foi uma produtividade até excessiva que acabou causando problemas de estresse, burnout e uma sobrecarga brutal nas pessoas. Até porque elas tiveram que misturar a vida pessoal, a vida de casa, com a vida do trabalho. Bom, estou pregando para o coro aqui, está todo mundo sabendo disso, então... Mas o que significa isso na prática? Significa que, mesmo que a gente possa retomar as atividades presenciais em 2022, e a gente vai retomar com certeza, espero, o modo que a gente vai retomar é que é a questão. Retomar atividades presenciais de que jeito? Então eu tenho falado por aí, quem quiser, vocês podem pesquisar online, vocês vão encontrar bastante material que eu tenho publicado. Eu tenho falado a respeito de uma nova presencialidade. O que é essa nova presencialidade? Ou seja, a presencialidade é a qualidade de estar presente. O que vem por aí, né? Retomar a presencialidade do passado, que é o famoso 9 to 5, né? Chegar de manhã para o trabalho, ficar o dia inteiro e ir embora no final do dia, perdeu o sentido. Isso custa caro em termos de aluguel de espaço, custa caro em termos de transportes e deslocamento da equipe, custa caro para o ambiente, porque a gente consome um combustível desgraçado para fazer isso, fora os custos adicionais que você tem por causa da presencialidade tradicional. Então, essa presencialidade, não sei se faz muito sentido. Agora, uma outra presencialidade em que você escolhe o momento para estar presente, e aquele momento para estar presente de fato faz muito sentido, é muito interessante. Ou seja, a gente redescobrir o momento de estar perto um do outro, estar junto, poder abraçar, poder olhar olho no olho, perceber o tamanho das pessoas. Vocês perceberam isso? Vocês estão aí nas conversas online, você não sabe se a pessoa que você acabou de conhecer no online, se essa pessoa é grande, pequena, se ela é gordinha, se ela é magrinha, não dá para saber. E isso não quer dizer nada, isso não interfere em nada no meu relacionamento. Muito pelo contrário. Seres humanos são seres multissensoriais, então a gente entende como se relacionar com os outros também com a linguagem corporal. E cadê a linguagem corporal? Bom, nesse momento vocês não estão vendo meu pé. Então você não sabe se eu estou saltitando, se eu estou aqui na ponta do pé. Como é que eu estou? Estou nervoso, estou tenso, estou tranquilo, estou alegre. Dá para ver meu rosto, meu braço, mas e o que mais? Então, quando a gente está presente, a gente aciona essa multissensorialidade e a gente é capaz de entender melhor o contexto que a gente está. Então você entende melhor o seu lugar na equipe, o seu lugar dentro da organização, dentro da sociedade, dentro do ecossistema do qual você faz parte, por você estar presente.
Mas lembra como é que era a presencialidade do passado? A gente estava presente meio para cumprir tabela, né, pessoal? Chegava no trabalho, sentava no posto de trabalho, ficava o dia inteiro ali, final do dia ia embora se não falou com ninguém, ou foi almoçar junto, que foi aquele único momento de integração de equipe. E aí a gente sabe que tem dois movimentos da presencialidade que são inevitáveis e vão ser bons retomar, né? Vai ser bom retomar esses dois momentos. Primeiro é celebração. Celebração, pessoal, não é festinha, também é, tá? Mas a parte mais importante de celebração é tornar célebre, tornar conhecido, ou seja, você oficializar alguma coisa ou declarar publicamente que aquilo está acontecendo. Inícios de processo, pontos de contato ao longo de um projeto, finalização de um projeto, celebração. Celebrar coisas. E a presencialidade é incrível para isso, celebrar coisas, né? Por quê? Porque você, de novo, você entende onde é que você está, você vê como as pessoas reagem ao que está sendo dito, ao que está acontecendo, ao que está sendo declarado publicamente. Você tem a oportunidade de checar percepções, porque você está do lado da pessoa, você observa, vê a reação dela, vai perguntar, e aí, o que você está achando? Está legal, não está legal? Ou seja, você é capaz de lançar a mão dessa presencialidade para entender melhor os lugares sociais que a gente habita, né? E assim, enfim, na empresa conseguir mais produtividade, nas organizações conseguir mais legitimidade nas relações, muita coisa legal acontece. E aí a gente chega segunda característica da presencialidade, que é insubstituível, que é integração. Então, se tem uma equipe grande que mal se conhece, a integração é crucial. Ou seja, em que momentos a gente vai escolher essas duas atividades, celebração e integração? E elas são fundamentais para uma equipe que trabalha bem. E aí, um aspecto importante que é complementar a presencialidade e essa nova presencialidade também é um novo jeito de entender a gestão de equipes. Tradicionalmente, a gente entende a gestão de equipe, gestão de trabalho, na lógica de fluxo contínuo. Ou seja, o cara chega de manhã, que vê o que tem para fazer, faz, no final do dia ele vai embora. Então, os colaboradores, as colaboradoras, não precisam saber exatamente em que pé está um projeto. Eles vão se familiarizando com o estágio que está à medida que eles chegam no trabalho. Isso é muito estranho, pessoal. Quanto mais a gente percebe, especialmente as empresas que estão diretamente relacionadas com inovação, estão preocupadas com inovação e estão inovando, a gente observa uma transição da gestão do fluxo contínuo de trabalho para a gestão de projetos, o trabalho orientado a projetos. Qual é a diferença? Fluxo contínuo, a pessoa chega e vê o que tem para fazer. Aquela lógica de chegou, pendura o paletó, vai tomar um café, vai no banheiro, senta, vai trabalhar. Aquela situação tradicional de trabalho, que a gente sabe que a produtividade é um pouco estranha, a demanda sobre as pessoas não é tão interessante, porque é uma demanda excessiva de um lado e não muito adequado de outro, fora tudo aquilo que eu já falei a respeito da velha presencialidade, né? Só que tem um segundo aspecto, que quando você vai para a gestão de projeto, as pessoas estão preocupadas em atingir as metas e desenvolver o que lhe foi requisitado a contento, ou seja, de acordo com o que está sendo esperado. Então, a gestão de projeto convida a organização a pensar o que ela entrega internamente e para a sociedade. Existe uma clareza muito maior de como se trabalha a partir da gestão do trabalho orientada a projeto. E aí a gestão de equipes muda, a conformação das equipes muda. Então, tem uma série de práticas que a gente vê relacionadas à gestão ágil, Scrum e coisas similares, em que a gente percebe que a transição só acontece mesmo quando a organização começa a se estruturar em função de projetos e não em função de fluxo contínuo. Então, é estranho, né? Perceber que a pandemia está nos empurrando para essa nova realidade. E tá. Então, em 2022, uma forma até de você se autoavaliar é, se você está insistindo muito em retornar à presencialidade antiga, toma cuidado. É possível que seja um sintoma da sua obsolescência, que você esteja ficando obsoleto. Não, mas como assim? Se você está obsoleto internamente, ou seja, está organizando a sua equipe a partir de uma lógica tradicional, talvez seja um sintoma que a sua entrega no mercado também está obsoleta. Então, pondera. Talvez seja o caso de você ponderar sobre cultura organizacional, transformações de cultura organizacional, para poder acompanhar essas mudanças que estão acontecendo. Então, pessoal, o processo de celebração, o processo de integração de equipes, é um aspecto fundamental da cultura organizacional. E o design estratégico é um jeito da gente ponderar e transformar a cultura organizacional, né? Então, a gente pode entender essas novas práticas da gestão orientada a projeto e baseado nesses novos rituais da presença, esses novos rituais da presencialidade. Quando se encontrar, de que jeito se encontrar e como a gente desenha essa situação. Desenhar situações de encontro é uma tarefa que pode ser desempenhada pelo design estratégico. Pois é, pessoal, acho que o segundo tema que é importante a gente conversar são os
criptoativos. Está todo mundo escutando a respeito de NFT. NFT, os Non-Fungible Tokens, né? As moedas ou ativos não fungíveis, né? Que não podem ser trocados. E aí o impacto disso no mundo da arte, tem gente falando que vai ter impacto no mundo da produção de conhecimento, na produção de entretenimento. Então tem movimentos globais de uma transformação da economia em função dos criptoativos. E tem muita gente dizendo, isso é moda, isso é passageiro, isso aí é esquema de pirâmide, você deve ter escutado algo nesse sentido. Isso é pirâmide, imagina, não serve para nada isso. Mas, pessoal, o que está acontecendo provavelmente a gente está descobrindo via NFT como que a gente pode estimular a produção criativa no mundo, numa economia de criatividade, a partir de uma promessa, porque moeda e ativos financeiros são uma promessa. É uma promessa de que algo vai ser feito. Uma dívida é uma promessa, né? Uma transferência de um valor de uma pessoa para outra é uma promessa. Você vai poder usar esse dinheiro para comprar alguma coisa, é uma promessa. Daí que vem a ideia de crédito, tem a ver com acreditar, né? E o que o NFT está fazendo? Ele está convidando uma valorização da produção artística. Claro que é uma ideia um pouco maluca, né? Você pegar um GIF animado e vender por milhões, como está se vendendo por aí. E aí você pode ver o GIF na internet, então falar o que o dono desse GIF tem que eu não tenho. Né? É uma situação estranha, porque eu estou vendo o mesmo GIF que ele está vendo, então como é que funciona isso? Eu não sou especialista em criptoativos, pessoal, vocês sabem que eu não sou, conheço, vocês conhecem muita gente que então eu aconselho que vocês falem com esses especialistas. No entanto, acho que a gente pode ponderar sobre um aspecto interessante, que é a seguinte coisa. A ideia de renda vai ficar mais comum no futuro. Então, o que é o NFT associado a um produto digital, como uma imagem, uma música, uma cena de filmes, como alguns cineastas estão negociando peças originais de cinema via NFT? É a ideia de que você vai atribuir valor a essa posse e essa posse pode ser transferida depois para outra pessoa. E o valor dessa transferência vai mudar, porque aquele objeto vai ser valorizado no mercado. Vou dar um exemplo. A Mona Lisa. A Mona Lisa não é uma peça de arte digital, né, pessoal? A Mona Lisa foi feita pelo Leonardo da Vinci há 500 anos, ou quase, né? Mas, quando você vai no Louvre, você vê a Mona Lisa original. Bom, eu não sei, pessoal, se de fato a original está lá. Se for uma cópia, é uma cópia tão bem feita que vale. Eu vejo a Mona Lisa. Só que eu vejo a Mona Lisa a uns 50 metros, porque entre eu e a Mona Lisa tem um monte de turista olhando a Mona Lisa. Então, pessoal, na verdade, se a Mona Lisa está ou não está no Louvre, não sei se está no Louvre, mas o símbolo do Louvre ser dono da Mona Lisa é importante pra caramba. Ou seja, o governo francês é dono de uma obra de arte italiana feita durante o Renascimento. Isso tem um aspecto simbólico super importante. Se eu estou vendo a Mona Lisa original no Louvre, não sei. Mas, provavelmente, se eu for analisar a Mona Lisa, eu pessoalmente, dificilmente vou ter acesso à Mona Lisa original. Eu vou ver uma reprodução num livro, vou ver na internet, vou ver em algum lugar uma reprodução. Ou seja, arte sempre foi essa aura da obra de arte. E a aura da obra de arte é que vale alguma coisa no sentido social e cultural. Bom, o que significa isso? Vou dar um exemplo bem pragmático de como NFTs podem valer de algum jeito. Um produtor norte-americano musical chamado Rick Beato, aconselho que vocês vejam na internet, ele é um influencer digital, um produtor com uma longa carreira de produção musical, cogitou um jeito de usar NFT para financiar bandas novas, bandas musicais novas, grupos musicais. Como? O grupo musical está começando, tem uma base de fãs pequenos, alguns milhares de fãs, ainda não é um estrondo internacional com milhões de fãs, tem alguns milhares de fãs. Eles podem editar alguns NFTs, vender por um preço relativamente barato para esses fãs. Esses fãs, comprando NFT, ajudam a financiar as atividades da banda, que esses músicos possam não trabalhar em algum emprego fixo e poderem se dedicar a compor, a ensaiar, a se desenvolver enquanto músicos. E à medida que aquelas bandas vão crescendo, vão se desenvolvendo, vai chegar um momento que elas vão aumentar a sua base de fãs e talvez uma gravadora se interesse por contratar esses músicos, essa banda. Na hora que isso for acontecer, na hora que um contrato de uma gravação de um disco, um contrato com uma gravadora, uma grande distribuidora de entretenimento acontecer com essa banda, pode constar no contrato dessa banda que aqueles NFTs vendidos para os sócios têm que ser agora remunerados pela gravadora, numa transferência de posse daqueles NFTs, ou seja, deixa de ser da posse dos fãs, que ajudaram a financiar inicialmente a banda, e essa gravadora passa a ser dona desses NFTs. Só que o NFT que o fã inicial vendeu para a gravadora, ele vendeu por um valor muito mais alto.
De repente, uma lógica que é do mercado financeiro, que é o mercado de futuros, pode ser aplicada na produção musical, na produção artística. É uma coisa interessante. É uma coisa perfeitamente plausível. Ou seja, você financia uma banda inicialmente, depois você que financiou, você é remunerado por essa crença que você teve nessa banda. Ou seja, essa é a noção de construção de valor na sociedade. É assim que acontece construção de valor na sociedade. Você olha para um objeto e fala, isso vai ser interessante no futuro, vou investir nisso. De fato, aquele objeto passa a ser reconhecido como interessante. Ele passa, portanto, a valer mais na sociedade. E aí você, por ter investido inicialmente, você pode ser remunerado por essa percepção inicial que você teve. Assim como os artistas podem ser remunerados por terem se empenhado tanto criando aquilo. Só que isso vale para a arte, pessoal, que é uma das coisas mais abstratas da nossa vida. Imagina aplicar isso para outros mercados. O mercado industrial, o mercado de carbono, o mercado de sustentabilidade, o mercado de regenerabilidade e tantos outras maneiras de você negociar ativos financeiros, mas a partir de uma lógica dos criptoativos, né, baseados em blockchain. Ou seja, qual que é a minha recomendação para 2022? Ficar muito atento a esse mercado de criptoativos e perceber que, longe de ser uma promessa um pouco estranha, e tem muita bobagem acontecendo, vocês sabem disso, mas longe dessa bobagem, dessas coisas estranhas que estão sendo ditas, muita coisa interessante pode acontecer. Pode haver uma transformação e uma aceleração bastante intensa daquilo que a gente já vem chamando há um tempo de economia criativa, economia da criatividade. Então, pessoal, tem esses dois aspectos da Web3, né, que é o metaverso e os criptoativos. Eles não são sinônimos, pessoal, mas provavelmente eles tendem a estar conectados de alguma maneira, não é? Mas talvez o aspecto mais importante para a gente estar atento em 2021 é ficar atento ao fluxo de informação e como esse fluxo de informação tende a estar paralelo ao fluxo financeiro. É mais ou menos assim. O que vai valer cada vez mais numa sociedade baseada em informação é a própria informação. Hoje em dia, a economia que circula em torno do tráfico de dados já é maior do que qualquer outro setor da economia isolado. Já é o maior fluxo financeiro do planeta, é o pagamento por dados e os usos que a gente faz desse dado. Só que para você poder saber usar a informação, saber usar os dados, você tem que, primeiro, ter algum grau de criatividade e competência técnica para poder se apropriar dos dados e usá-los de maneira interessante. Segunda coisa, você tem que ter acesso a esses dados, esse acesso ser legítimo. E esse foi um grande problema da Web 2, que era acesso a dados dos usuários de maneira estranha, não exatamente legítima. Você entrava num site e já começava a coletar informação sobre você para construir um perfil de consumo, um perfil pessoal seu e usar esse perfil para poder transformar você em mercadoria, transformar o cidadão em mercadoria para poder ser ofertado para N fins diferentes. Quem trabalha como empreendedor, quem trabalha com grandes empresas, precisa desses dados. Mas a grande questão é que a gente vai ter que passar por uma transformação das relações de poder no uso dos dados. Bom, a própria LGPD no Brasil já torna impossível que a gente simplesmente se aproprie dos dados. A gente tem que ter permissão desse usuário para poder ter acesso a um certo tipo de dados sobre eles. E a maneira como a gente usa esses dados, muitas vezes tem que ser anonimizado, ele tem que ser filtrado, são camadas de dados que a gente pode usar ou não pode usar. Então, mesmo assim, é importante entender que nesse novo momento histórico, e 2022 certamente é o momento onde essa transição tende a se confirmar, como que o fluxo de dados é possivelmente o maior ativo da sua empresa. Então, tem duas maneiras de você observar na sua empresa isso. Primeiro, é que toda empresa vai trabalhar com dados. Não importa o que você faz, não importa se a sua empresa é industrial, se a sua empresa é educacional, se a sua empresa é de transportes, se a sua empresa não importa, ela vai trabalhar com dados, em algum nível. Se você não trabalhar com esses dados, você vai estar perdendo um ativo que você já tem. Ele vai estar com você. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a outra maneira de você entender uma sociedade de informação é uma sociedade que sabe produzir informação. Portanto, ela é criativa. Portanto, toda organização tende a ser também uma escola. Isso também é um assunto bastante em voga, muita gente falando sobre isso. Como é que a sua empresa, entendendo melhor a transformação organizacional que está vindo por causa da pandemia, como é que ela consegue convidar os seus colaboradores a trabalhar criativamente? Essa transição de um trabalhador que trabalha passivamente, obedecendo ordens, cumprindo tarefas, para um colaborador que é criativo, ativo, tem iniciativa, não é uma transição que faça no estalar de dedos. É uma transição que tem que ser construída numa transformação de cultura organizacional.
que essa cultura organizacional é uma cultura baseada na ideia de que a organização é uma escola. Não é que você vai dar aula para os seus colaboradores, mas a liderança que trabalha nessas organizações tem que saber educar. Tem que saber entender que o processo cotidiano da empresa é também um processo de aprendizagem, para poder lidar com novos produtos, novos mercados, novas maneiras de construir valor e de ofertar valor na sociedade. Então, se existe uma grande contribuição da Web3, e tanto no metaverso quanto nos criptoativos, é essa transição para uma economia da informação, que é uma economia da criatividade. 2022 tende a ser o ano dessa virada, em que a gente vai ver isso acontecendo cada vez mais. Fiquem atentos a isso. Pessoal, o quarto tema e último tema que eu queria falar com vocês é a questão da sustentabilidade, a questão ambiental. Bom, não precisa ir muito longe a perceber o desastre que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, quanto à questão ambiental. Eu acabei de publicar um artigo, quem quiser se interessar procura no Medium, a respeito de uma brincadeira que eu fiz. Vou contar um pouquinho para vocês a brincadeira. Imagina que a sociedade é um carro e tem uma família, a sociedade está dentro desse carro, né? E o carro é o sistema econômico, o sistema industrial que a gente vive, né? E esse carro está em alta velocidade numa estrada que vai acabar num precipício. E o motorista está dirigindo de óculos escuros à noite. Está vendo quase nada. Ele não vê o precipício, ele vê um solavanco. E a esposa está olhando e falando assim, querido, tem um precipício, freia o carro. E ele fala, imagina, você está viajando, é só um solavanco. E a esposa olha e fala, não, é um precipício, a gente vai morrer, né? E ele não freia. De repente, as crianças do banco de trás, o carro está chegando tão perto do precipício que as crianças veem o precipício e falam, pai, freia o carro. Ele fala, criança mal educada. Pessoal, o que essa metáfora conta? É uma história muito séria, que é a seguinte: as lideranças globais não estão atentas para a crise que a gente está vivendo. Existem hábitos da organização socioeconômica em nível global que são tão arraigados, tão profundamente arraigados, que a gente não consegue largar deles. É como se fosse o motorista desse carro que está com o pé colado no acelerador e não consegue tirar o pé do acelerador para apertar no freio. Nessa metáfora, quem que é a esposa? A esposa é a ciência. A esposa é um movimento ambientalista que está alertando. Estamos à beira de um abismo. E as lideranças falam, calma, já estamos fazendo, a gente tem um plano, eu vou desacelerar devagarzinho, até chegar ali já deu para brecar. Mas não está, dá para ver que está numa velocidade alta e não vai dar tempo de frear. Quem que são as crianças do banco de trás? São as novas gerações que estão escutando o movimento ambientalista, estão escutando a ciência e estão falando, caramba, nós estamos à beira de uma grande crise. O que fazer? E pessoal, a gente em alguns biomas do planeta não adianta mais práticas de sustentabilidade. A gente precisa lidar com práticas de regenerabilidade. Qual é a diferença? Sustentabilidade, basicamente, é você pegar um processo e torná-lo sustentável. Ou seja, dá para continuar utilizando ele no futuro. Ok, parece uma coisa sensata. Mas existe um limite. No sentido de que, quando você torna um processo que é intrinsecamente poluente mais sustentável, você não erradica os problemas daquele processo. Você simplesmente mitiga o impacto, ou seja, você reduz o impacto, mas você não resolve o problema. O que a regeneração faz? A regeneração, ela muda fundamentalmente as práticas para que o ecossistema possa se regenerar. Como você faz um corte na sua pele, abre, você vê sangue e aquilo gradualmente vai regenerando. Assim como o nosso corpo regenera sozinho, o que o médico faz é desinfetar, limpar, talvez costurar, mas quem regenera é o corpo, a natureza é a mesma coisa. Nós precisamos parar de agredir a natureza para ela poder se regenerar. E para poder parar de agredir a natureza, nós temos que mudar algumas práticas que fundamentalmente são agressivas, são nocivas para a natureza. Esse é o primeiro nível da regenerabilidade. Só que tem um segundo nível, e esse é mais difícil de entender, porque ele é para dentro, não é para fora. As práticas regenerativas, elas também são sociais. Ou seja, a própria sociedade sofre nas práticas não sustentáveis ou nas práticas antiecológicas. Ela sofre sendo explorada, ela sofre trabalhando demais, ela sofre sendo alienada do seu próprio trabalho, da sua vida, e gera uma situação de ilegitimidade na sociedade, de muito sofrimento social. Ao mesmo tempo, para a gente poder fazer aquela transformação regenerativa que vai ter
o que vai criar uma boa situação de regeneração na natureza, a gente precisa mudar as práticas institucionais, organizacionais. E essa mudança é uma mudança cultural, é uma transformação de olhar para dentro. E essa é a nossa dificuldade. Na metáfora que eu fazia do carro, do motorista dirigindo à noite com óculos escuros, o óculos escuros, na metáfora, é a nossa mentalidade. Como é que a gente vai entender o ambiente que a gente está se a gente está à noite com óculos escuros? Não dá para ver nada. Você tem que tirar os óculos escuros para poder ver onde é que você está, caramba. Há um abismo à minha frente. E olha, tem uma outra estrada naquele sentido. Eu posso desviar esse carro, a sociedade, para outro sentido. Só que essa transformação exige que eu tire óculos escuros. Na metáfora, uma mudança de mentalidade. E essa mudança também, nas lideranças, também não acontece de uma hora para outra. Ela precisa passar por uma transformação organizacional. Existem uma série de práticas para isso, mas fundamentalmente é um processo de design. Design no sentido que é um processo intencional. Você quer transformar num certo sentido, numa certa intenção. Bom, então o grande convite para 2022 é como ficar atento a processos regenerativos. Além da sustentabilidade, entender a regenerabilidade. São processos relativamente afinados entre si, mas existe um certo degrau. A sustentabilidade, pessoal, já é um termo aceito. Se você procura sustentabilidade online, você vai encontrar linhas de financiamento, institutos especializados no assunto, o termo está consagrado. Regenerabilidade é uma novidade, é até um cacófito, né, pessoal? Regenerabilidade, ô palavrinha chata. Mas é a qualidade de ser regenerativo. E esse é um assunto, pessoal, que está sendo discutido há muitas décadas, mas ele estava oculto, ele estava invisível. Nesse momento que a gente vê uma devastação grande no meio ambiente, a gente percebe que é importante a gente não só tirar o pé do acelerador, mudar a direção das nossas intenções para poder permitir que o ecossistema se regenere, que a sociedade se regenere, construindo novas práticas. O que tem a ver com uma empresa? Talvez a sua empresa não tenha relação nenhuma com o impacto ambiental ou você acha que não tem impacto ambiental. Se você não tem impacto ambiental direto, você não polui, você não trabalha com transportes pesados, sua pegada de carbono é baixa porque você não trabalha com nada disso, não tem problema. Então, a sua tarefa não é mudar o seu impacto sobre o meio ambiente, é mudar o seu impacto sobre a sociedade. Como é que você gerencia suas equipes? São práticas saudáveis? Você cuida da sua equipe? Há um espaço de acolhimento na sua organização ou é simplesmente uma máquina de extrair valor a qualquer custo do colaborador, arremessando as pessoas em situações nocivas, insalubres, como é incomum? Não é nossa intenção nunca fazer mal aos outros, eu sei disso, mas a gente faz mal aos outros muitas vezes de maneira inconsciente, porque a nossa intencionalidade é o máximo de lucratividade em detrimento de qualquer coisa. Não podemos mais continuar assim. Então, se a gente quer diminuir nosso impacto sobre o meio ambiente, nós podemos começar por dentro. Comece em casa. Comece olhando para dentro da sua organização e vendo como é que você pode criar práticas mais legítimas, mais saudáveis, mais acolhedoras, mais educativas, mais criativas. E, com isso, eu concluo aqui minha mensagem de final de ano para vocês. Obrigado.